Conselhos para Obreiros, de Charles Spurgeon. Capítulo 5. Obediência. O caminho da obediência é geralmente o caminho central. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Provérbios 4:27. Com certeza há um caminho à direita e outro à esquerda, e ambos provavelmente são errados. Há extremos nos dois lados. Creio que isso vale para milhares de coisas na vida diária e também na vida espiritual em vários aspectos. O caminho da verdade em relação à doutrina geralmente é o caminho intermediário. Há certas verdades tremendas, como a soberania divina, a doutrina da eleição, o pacto da aliança e assim por diante. E alguns homens lançam um olhar apaixonado às verdades que desejam e ficam completamente cegos em relação às outras. Essas grandes e preciosas doutrinas absorvem todo o campo de sua visão, e outras partes valiosas da palavra de Deus não são lidas ou são transformadas em suposta reconciliação com as primeiras verdades nomeadas. Há pessoas que valorizam o homem demasiadamente. Elas têm uma profunda simpatia pela raça humana, veem o pecado e a ruína do homem e ficam fascinadas pela misericórdia divina, pelo convite do Evangelho aos pecadores, e ficam tão extasiadas com essas verdades ligadas à responsabilidade do homem, ao livre-arbítrio do homem, que não veem mais nada, declarando que todas as doutrinas, exceto essas, são ilusórias. Se tais pessoas admitem que as doutrinas da graça são verdadeiras, consideram-nas sem valor, mas, em geral, o que acontece é mesmo que elas as consideram totalmente erradas. Parece-me que o caminho da verdade está em ambas posições. Crê firmemente na salvação pela graça e igualmente crê que a ruína do homem é total e ele é completamente culpado. Sustentar a soberania de Deus e também a responsabilidade do homem, crer na livre intervenção tanto de Deus quanto do homem, não desonrar a Deus, transformando-o em um lacaio de sua criatura, nem eximir o homem de toda a sua responsabilidade, tratando-o como se fosse um mero pedaço de madeira ou uma máquina. Considere que tudo que está na Bíblia é verdade. Nunca tenha medo de nenhum texto escrito pela pena sagrada. Quando virá as páginas da Bíblia, espero que nunca queira alterar nenhum versículo. Creio que você nunca desejará retificar um versículo a fim de ser um pouco mais calvinista ou um pouco mais arminiano. Creio sempre que aquilo em que você crê deve se curvar diante da Bíblia, e não o contrário. E antes, ouse ser um pouco mais incoerente consigo mesmo se for necessário, do que ser incoerente com a verdade revelada de Deus. Em relação às nossas palavras, o discurso geralmente por um lado fala demais e por outro fala de menos. Calamo-nos quando o mal está diante de nós ou falamos rispidamente e traímos uma boa causa por meio da impulsividade ao defendê-la. Há tempo para falar e tempo para calar-se. E o prudente marcará suas oportunidades e tomará o caminho do meio. Não se portará como tagarela com conselhos que ninguém pediu, nem será covarde e obtuso quando tiver que testemunhar por seu mestre. Isso se aplica também ao zelo. Nem para a esquerda, nem para a direita deve o cristão se desviar. Isso em relação à esperança da sua alma e à sua salvação. Nada além de Jesus. Este deve ser o lema constante do nosso espírito. Alguns nos chamarão para uma direção e outros para outra. Os faróis destruidores nos guiarão até as rochas em várias direções. Mas deixemo-nos guiar pelo sol ou pela estrela polar e não confiemos nos guias ilusórios da imaginação humana. Mantenha-se firme na verdade que diz: ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto,
o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Portanto, no que se refere à fé em si, permanecemos no caminho do meio. Não sejamos como são alguns presunçosos, que se recusam a fazer o autoexame e se declaram justo. Lembremo-nos de que, quem nunca duvidou de sua condição, pode ser que um dia duvide, e pode ser tarde demais. Não caiamos, porém, no erro oposto, o de viver constantemente em dúvida, imaginando que nunca teremos certeza de nada. Devemos, porém, estar sempre perguntando: essa é uma questão que anseio saber e com frequência me deixa ansioso? Eu amo o Senhor ou não? Sou dele ou não? Vamos pedir a Deus que nos guie ao caminho do meio, onde podemos dizer: porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Cuide-se, fique alerta, ore como se fosse que a salvação dependesse da sua vigilância. Confie na promessa e no imutável juramento, sabendo que permaneceremos em Cristo, e não em nós mesmos, que somos sustentados pelo poderoso Deus de Jacó, e não pelo nosso poder. O caminho do meio, em que não desviamos para a direita da presunção, nem para a esquerda da descrença, é o caminho que Deus quer que trilhemos. Essa mesma regra, pois posso continuar a usá-la de várias maneiras, também se aplica na vida diária, à questão da nossa alegria. Algumas pessoas nunca sorriem, pobre almas. Elas fecham as cortinas aos domingos, ficam tristes diante da beleza das flores e acham que elas deveriam ser caiadas de branco. Quase acreditam que seria mais apropriado que as floreiras não fossem tão coloridas. Que nenhum homem seja enganado pela ideia de que, se fizer o que é certo, terá como consequência, pela graça divina, a prosperidade. É muito provável que, ao menos por um tempo, sua consciência bloqueie o caminho da prosperidade. Deus não faz que a realização do bem seja invariavelmente o meio de obter ganhos financeiros. Pelo contrário, frequentemente, por um tempo, aqueles que optam por obedecer a Cristo são grandes perdedores. Entretanto, a Bíblia sempre enfatiza o resultado. Ela computa a vida como um todo, e aí sim promete que haverá verdadeira riqueza. Se você um dia prosperar, mantenha-se perto da palavra de Deus e de sua consciência, e terá o melhor tipo de prosperidade. Isso não se consegue em uma semana, nem em um mês ou em um ano, mas você poderá desfrutá-la em breve. Já vi centenas de pessoas, e estou sendo modesto quando digo esse número, que enfrentavam dilemas e me esperavam na saída das minhas conferências para me pedir conselho quanto ao que deveriam fazer. E quase sempre eu percebia que as pessoas que contemporizavam ou tentam encontrar um meio termo e fazem o mínimo possível de coisas erradas, mas ainda assim fazem algumas coisas erradas. Estão sempre caindo em um buraco atrás do outro, e toda a sua vida é cheia de concessões, pecados e misérias. Se forem para o céu, entrarão lá todas desgrenhadas, com espinhos furando os pés ao longo de todo o caminho. Conheci, porém, outros que andaram direito e que se desprenderam das cordas que os amarravam e diziam: farei tudo corretamente, mesmo que tenha de morrer por isso. E embora tenham sofrido, poderia mencionar alguns casos de pessoas que sofreram por anos a fio. Sempre encontravam um alívio, vez por outra, e diziam: agradeço a Deus, não obstante, a minha cruz e todas as minhas perdas, pois ter sido fiel às minhas convicções, pois sou um homem mais feliz, senão mais rico. Em alguns casos, ficaram na verdade mais ricos. Mesmo neste mundo, a honestidade é a melhor política. É uma maneira muito pequena de olhar esse ponto,
Porém, a retidão e a honestidade, no fim das contas, conquistam o respeito e a estima dos homens. O ladrão, embora tome um atalho para enriquecer, envereda por um caminho perigoso que não vale a pena, mas aquele que anda corretamente pelo caminho estreito, verá que esse é o meio mais curto de se encontrar o melhor tipo de prosperidade, tanto neste mundo quanto no que está por vir. Um bom irmão, cujos sapatos não sou digno de desatar, disse certa ocasião que quando subia o rio Reno, nunca olhava para as rochas, os velhos castelos ou a correnteza dos rios. Estava absorvido demais pelas outras coisas. Para mim, a natureza é um espelho em que posso ver a face de Deus. Tenho prazer em olhar em volta. Pela natureza, o Deus que a rege adora. Entretanto, tudo aquilo para ele era profano. Confesso não entender esse tipo de coisa. Não tenho simpatia por aqueles que veem neste mundo material apenas como um lugar pecaminoso, como se não houvesse aqui traços da divina mão, nem prova da sua divina sabedoria ou manifestações do cuidado divino. Creio que podemos nos alegrar nas obras de Deus, por meio delas nos aproximar do Pai. Entretanto, o exemplo a que me referi é um dos extremos. Há outros que são frívolos e levianos, que professam ser cristão, mas não conseguem viver sem as leviandades dos cidadãos mundanos. Preciso estar nesta festa e depois em outra. Nunca estão satisfeitos, ao menos que estejam contando anedotas e seguindo as leviandades e frivolidades do mundo. A primeira fraqueza é perdoável, pois nela há muita coisa louvável, mas essa é detestável, uma fraqueza sobre a qual não tenho nada de bom a dizer. O cristão, creio eu, deve manter-se em os dois extremos. Deve ser alegre, mas não frívolo. Está contente e feliz em todas as circunstâncias. Ter uma palavra amigável e gentil para com todos, e ser um homem dentre os homens, como foi o Salvador, disposto a sentar-se à mesa do banquete, festejar e alegrar-se com aqueles que se alegram. Porém, mantendo a mente fixa no céu, consciente de que uma alegria que não pode compartilhar com Cristo não é alegria. Em nenhum lugar trará contentamento se não puder levar para lá o meu Senhor. Se o Senhor não estiver lá, tudo não passará de um cenário de miséria. O cristão deve ser sempre alegre, feliz e exultante, mas demonstrar ao mesmo tempo uma profunda seriedade de espírito que o afasta de tudo que é profano e frívolo. Seguindo o mesmo princípio, organize seus negócios. Alguns homens de negócios agem de tal maneira que, desde a manhã até a noite, só pensam nos negócios. Tente repreender alguns cristãos que não conseguem discernir quando já têm o suficiente. Exageram no trabalho e se gastam pelas empresas, mas deveriam gastar a sua saúde pela sua alma, pois não têm mais necessidade de ganho. Mas ainda, penso em iniciar mais alguma coisa que afastará todas as oportunidades de servir a causa de Cristo. Ele lhes tirará o tempo necessário para a reflexão, e isso trará aridez e pobreza à sua alma. Há outros a quem também repreendo, aqueles que fazem seu trabalho relaxadamente. Estão ouvindo um sermão enquanto deveriam estar trabalhando num balcão, ou estão em uma reunião de oração enquanto deveriam estar remendando as meias do marido. Pregam em vilas quando seria melhor que ganhassem dinheiro para pagar os credores. Há extremos, mas o verdadeiro cristão é diligente nos negócios e ao mesmo tempo fervoroso no espírito, buscando sempre harmonizar as duas partes. O crente deveria ser como os antigos, um homem justo e piedoso, que não deixa que um dever suje o outro.